nós vimos que Jesus ele foi até aquele lugar, a terra ali dos Gerazenos, e foi aonde aconteceu tudo aquilo que nós vimos hoje de manhã, né? Daqueles 3 personagens que foram e fizeram um pedido a Jesus. 2 deles Jesus respondeu de forma positiva e 1 de forma negativa, e é como aquilo que a gente viu, né? Realmente é algo que desafia a nossa forma de pensar. Mas logo que aquele segundo grupo fez um pedido a Jesus ele entrou no barco para passar para o outro lado ali daquele rio, né? Eu não lembro exatamente onde que era, mas no versículo 21 nós vemos, né? Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta de um lugar com grande multidão. E quando ele voltou para esse lugar, surge esse personagem aqui, o Jairo, né? Que era um chefe da sinagoga, e que ele vem e fala para Jesus da situação ali que estava acontecendo com a sua filha, que ela estava muito doente, que ela estava prestes a morrer, e ele fala para Jesus ir até a casa dele para curar a sua filha. Então eles vão para a casa de Jairo. Mas nesse meio termo ali, né, nesse meio tempo, enquanto Jesus, seus discípulos e Jairo estavam indo para a casa de Jairo, acontece isso aqui que nós acabamos de ler. O foco se volta completamente para essa mulher enferma. Antes de entrar propriamente aqui nesse trecho, falar um pouco sobre essa mulher, quero ler um versículo de Provérbios, assim como tem em capítulo 13, versículo 12, a primeira parte do versículo, que diz assim: esperança adiada faz adoecer o coração. Essa realidade, né, de uma esperança que vai se adiando, na esperança de que algo acontece e nada vem acontecendo, isso vai se adiando, isso faz o coração adoecer. E especialmente pessoas que passam, não sei se você já teve essa experiência na sua vida, especialmente pessoas que têm algum tipo de enfermidade, experimentam muito isso na sua vida, né? Que ficam por um bom tempo ali, a pessoa fica, né, doente, fica ali na esperança de que algo vai acontecer, e não acontece, fica. E isso faz muitas vezes o coração adoecer. E essa mulher aqui, irmãos, desse relato bíblico, ela experimentava isso na sua vida. Nós vamos considerar um pouco sobre a vida dessa mulher, um pouco sobre esse milagre que aconteceu na vida dela. Primeiramente, a gente consegue ver aqui do versículo 14 até o versículo 26, esses versículos nos apresentam quem que era essa mulher. Por mais que a gente não sabe o nome, né? Surgiu algumas lendas, algumas coisas que diz que o nome dela, eu não lembro exatamente qual era, mas tem algumas lendas que dizem qual era o nome dela, mas por mais que a gente não saiba quem que é essa mulher, conforme Jesus estava indo ali no meio daquela multidão, essa mulher ali no meio, né, ela apareceu ali, e como eu falei, por mais que a gente não saiba muito sobre ela, esses versículos nos dão algumas informações sobre a vida dela. No versículo 25, nós vemos qual que era o principal problema dela, digamos assim, né? Olha o que diz o versículo 25. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Então essa mulher, ela tinha essa doença, ela tinha essa hemorragia que, por mais que faltam aqui detalhes médicos para a gente saber exatamente o que ela tinha, muito provavelmente ela tinha ou uma menstruação anormal, que não parava nunca, ou ela tinha um sangramento no útero, que há 12 anos ali ela sofria daquilo, ela sangrava, e há 12 anos ela sofria desse mal, né, dessa enfermidade na sua vida. E a gente sabe muito bem que uma das coisas que nos mantém vivos é o quê? É o sangue, né? Muito provavelmente o aspecto físico dessa mulher, ela devia aparentar ser muito fraca, né? Porque há 12 anos ela tinha esse problema ali, né? De hemorragia, saindo sangue.
Muitas vezes até quando a pessoa ela tem alguma deficiência no sangue, ela já fica fraca, né? Imagina, 12 anos essa mulher sofrendo dessa enfermidade na sua vida. Mas, irmãos, quando a gente para estudar um pouco mais a fundo esse trecho aqui, por mais que esse era um problema enorme, muito ruim na vida dessa mulher, isso era só a ponta do iceberg. O problema dela era muito maior. Na lei de Moisés, lá, se os irmãos quiserem abrir para Levítico 15, no versículo 20, deixa o dedo aqui em Marcos 5, mas abre lá em Levítico 15 e vamos ler do versículo 25 ao 29, porque nesse trecho de Levítico era previsto já algo para mulheres que sofressem de algum tipo de enfermidade como essa. Os irmãos abram para lá, para Levítico, capítulo 15, versículo 25 ao 29. Eu vou estar fazendo a leitura, vou esperar um pouquinho os irmãos encontrarem lá. Levítico 15, do versículo 25 ao 29, que diz assim: quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o habitual, todos os dias do fluxo ela ficará impura, como nos dias da sua menstruação. Toda cama sobre que se deitar durante os dias do seu fluxo será como a cama em que ela se deita na sua menstruação. E toda coisa sobre que se assentar ficará impura, conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar essas coisas ficará impuro. Portanto, lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Porém, quando lhe cessar o fluxo, então se contarão 7 dias e depois estará puro. No 8º dia, pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e os trará ao sacerdote à porta da tenda do encontro. Então, irmãos, aqui em Levítico 15, era previsto já algo sobre mulheres que tivessem algum tipo de enfermidade como essa mulher tinha. E, conforme esse trecho que nós lemos, essa mulher ela era considerada o que por causa dessa enfermidade? Impura. Ela era considerada cerimonialmente impura. Então, irmãos, além da sua saúde, né, do seu aspecto físico ser afetado, seu aspecto social também foi afetado. Toda pessoa, inclusive familiares, que aquela mulher se aproximasse, aquela pessoa se tornaria impura também. Então, não dá para dizer que ela não teve, né, durante 12 anos contato com ninguém. Mas sim, toda pessoa que ela se aproximava, ela causava um certo mal para aquela pessoa, porque aquela pessoa acabava se tornando impura também. A sua vida religiosa foi afetada, porque como ela era cerimonialmente impura, ela não podia chegar ao templo, ela não podia fazer os sacrifícios, participar das festas do povo de Israel. Então, sua vida física era afetada, sua vida social era afetada, sua vida religiosa era afetada. E se não bastasse isso, olha o que diz no versículo 26. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Então, além de tudo isso, a sua vida financeira também foi afetada por aquela doença. Estava estudando um pouco e eu estava vendo que, naquela época, pessoas que tinham algum tipo de doença como essa e que não tinham condições financeiras, nem procuravam médicos. Então, se essa mulher procurou médico, é que provavelmente antes dessa enfermidade, ela era rica, ela tinha uma boa condição financeira para procurar um médico. Só que agora, ela não tinha mais nada. Ela perdeu todo o seu dinheiro sem ter melhora nenhuma, e pelo contrário, a sua situação ia de mal a pior. E um detalhe também, que naquela época existia um ditado que tornava ela alvo de alguns julgamentos até. Existia um ditado que era o seguinte: a porta que não se abrir para dar esmolas, se abrirá para o médico. Então talvez as pessoas olhavam para essa mulher, né, que antes era rica, e falavam assim: essa mulher
mulher é rica, ela não ajudou as pessoas pobres, por isso que ela está sofrendo essas enfermidades. Então ela podia ser até alvo de algum tipo de julgamento. Então vamos só pontuar aqui, irmãos, para a gente ver qual que era de fato a situação dessa mulher. Ela tinha sua saúde, né, sua vida, seu corpo, né, a sua vida física afetada. Ela tinha ela foi afetada socialmente. Ela realmente não podia ter proximidade das pessoas. Ela foi afetada religiosamente, cerimonialmente. Ela era impura, ela não podia participar das festas, das cerimônias no templo e tudo mais. Ela foi afetada financeiramente, gastou tudo que tinha, né? E por mais que não diga aqui, né, com certeza ela foi afetada emocionalmente também, né? Como a gente viu o versículo de Provérbios. A esperança que se adia, né, ela adoece o coração. 12 anos essa mulher sofrendo por essa enfermidade horrível. E realmente essa mulher ela tinha chegado no fim das suas alternativas e talvez até no fim das suas esperanças. A gente pode ver aqui no versículo, nesses versículos do 24 e 26, qual que era essa situação da mulher. Mas, graças a Deus, né, algo mudou para ela e mudou radicalmente. No versículo 27, nós podemos ver aqui que ela, tendo ouvido da fama de Jesus, quando ela ouviu tudo que Jesus fazia, talvez todos os milagres que Jesus fazia, todos os ensinamentos de Jesus, quando ela ouviu a fama de Jesus, ela fez aquilo que nós encontramos do versículo 27 até o versículo 29. E ela foi por trás de Jesus, né, no meio de toda aquela multidão, mesmo fraca, e ela tocou na capa de Jesus. E quando ela tocou, ela foi imediatamente curada. Assim, irmãos, eu acredito que essa mulher, ela queria, Jesus estava lá no meio da multidão, ela queria ter vindo correndo assim, pulado, né, agarrado Jesus. Mas ela não fez isso, né? Provavelmente se ela falasse da sua intenção e da sua situação, as pessoas iam tirar ela dali. Mas ela tinha fé daquilo que ela disse no versículo 28, né? Se eu apenas tocar na roupa dele, eu ficarei curado. Irmãos, nesse trecho aqui nós podemos ver um ato de fé dessa mulher. Isso aqui, irmãos, é muito importante para nós entendermos esse trecho. Esse ato dessa mulher, quando ela foi e tocou em Jesus, não foi algo que foi assim, simplesmente qualquer tipo de toque, né? Esse milagre que aconteceu, ela não foi uma coisa simplesmente automática. Quando essa mulher ela foi e tocou em Jesus, ela estava, por meio desse toque, demonstrando a sua fé em Cristo. É interessante quando a gente para pensar, porque muitas vezes a gente tem assim, a ideia de que para a pessoa ser salva, assim, né, ela precisa, esse momento que a pessoa definitivamente coloca a fé dela em Cristo, às vezes tem que ser tudo igualzinho, né? Tem que ser tudo igualzinho, a pessoa tem que ir lá, falar com alguém, sentar, fazer uma oração, repetir determinadas palavras. Mas quando a gente vê na Bíblia, muitas pessoas elas demonstraram a sua fé de formas diferentes. E esse ato aqui, dessa mulher, foi a demonstração da fé dela, desse momento que ela colocou a fé dela em Cristo. Mas talvez você pense, né? Como, né? Como que através desse ato ela demonstrou a fé dela em Cristo? Para a gente entender isso, irmãos, a gente tem que se voltar um pouco mais para o contexto aqui, para nós realmente entendermos como que esse ato demonstrou a sua fé. Como nós vimos, essa mulher ela era cerimonialmente impura, e naquela época eles acreditavam que esses tipos de doenças, como a que ela tinha, dessa hemorragia, elas antes, quando o povo de Israel estava mais fiel a Deus, esses tipos de doença não existiam com tanta frequência.
agora a gente pode ter que voltar aqui, né? Israel desfrutava de um relacionamento, de aliança com Deus, onde eles tinham promessas, onde eles tinham leis a serem cumpridas, onde eles tinham bênçãos para caso obedecessem e maldições para caso não obedecessem. Então, naquela época eles acreditavam que antes, no Antigo Testamento, quando o povo de Israel eles estavam fiéis a Deus, a gente sabe que eles sempre teve alguns deslizes ali, né? Mas antes deles realmente se contaminarem com idolatria e sofrerem a ira de Deus, quando eles eram mais fiéis a Deus, esse tipo de doença, essas coisas não existiam com tanta frequência no meio deles. Mas essas doenças, né, passaram a acontecer com mais frequência depois que o povo passou a ser infiel, depois que o povo começou a sofrer esses castigos realmente de Deus por causa dos seus pecados, como povo, realmente, como esse povo que desfrutava desse relacionamento de aliança com Deus. E então eles acreditavam dessa forma, e eles tinham a esperança de que quando o Messias viesse, o Messias ele ia realmente resolver essas coisas, ele iria trazer realmente a cura dessas enfermidades, ele iria trazer, como nós sabemos, a restauração do povo de Israel, que não aconteceu naquela época, porque eles negaram, mas eles tinham a consciência de que quando o Messias viesse, ele iria trazer a cura dessas coisas, a restauração, enfim, tudo aquilo que as profecias do Antigo Testamento falavam sobre o Messias. Então, essa mulher, irmãos, ela demonstrou sua fé, porque quando ela escutou falar sobre a fama de Jesus, ela reconheceu que ele era o Messias. Quando ela escutou falar sobre quem Jesus era, sobre aquilo que ele fazia, ela reconheceu que aquelas profecias do Antigo Testamento estavam se referindo a esse homem que estava ali. Ela entendeu isso e ela creu, ela confiou nisso no seu coração, e isso que levou ela a agir e tocar em Cristo, porque ela sabia que ele, como Messias, se ela tocasse nele, ela poderia ser curada. É interessante porque até muitos judeus religiosos daquela época não tiveram entendimento dessa mulher, mas essa mulher, ao ouvir falar de Jesus, ela confiou nele. E através desse ato, ela realmente demonstrou a sua fé em Cristo. Ela mostrou que ela confiava que Cristo era o Messias. E quando ela foi e tocou na capa de Jesus, né, no versículo 29, e logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Irmãos, imagine, 12 anos. Eu tenho 25. Foi a época que eu falava que 12 anos era mais da metade da minha vida, né? Mas é quase isso, né? 12 anos é quase metade da minha vida. Por todo esse tempo, essa mulher passou sofrendo. Em um toque, por causa dessa fé que ela tinha em Cristo, ela foi curada imediatamente dessa enfermidade que acometia a sua vida. Logo depois, né, dela ter experimentado esse grande milagre, provavelmente ela se afastou um pouco de Jesus, porque no versículo 33 nós vemos que ela teve que, quando Jesus questionava ali quem tinha tocado ele, ela tem que retornar. Então provavelmente ela se afastou um pouco ali de Jesus. Mas o trecho segue e nós vimos que Jesus queria, depois que aconteceu esse privilégio, essa mulher manteve aquilo ali talvez para ela. Jesus ele queria dar para ela o privilégio de expor a sua fé, e Jesus também queria ensinar algo aos seus discípulos e a nós. Nós vemos no versículo 30 ao versículo 34 Jesus dando essa oportunidade de ela expor a sua fé, né? Jesus ele faz uma pergunta no versículo 30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou a minha roupa?
Mas talvez você pense, mas pergunta estranha, né? Como assim quem tocou minha roupa? Estava no meio daquela multidão, muita gente tocou a roupa dele naquele lugar ali. Mas, inclusive, foi até o que os próprios discípulos responderam, né? Eles falaram ali, no versículo 31. Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Como assim, né? O que Jesus estava querendo dizer com isso? A realidade, irmãos, como Jesus muitas vezes fazia, é que ele não estava falando de algo simplesmente físico. Ele estava falando de algo que ia além do físico. Aquela mulher, ela tinha tocado Jesus, lógico, nas vestes, mas ela tinha tocado Jesus pela fé. E é disso que Jesus está realmente falando aqui nesse trecho. Talvez você, lendo esse versículo, esse trecho aqui, você até se pergunta, né? Mas Jesus, ele não é Deus. Por que ele está perguntando quem tocou ele? Ele não sabe quem tocou ele? Se ele é Deus, Deus não sabe todas as coisas? Por que ele está perguntando quem que tocou a ele? No Evangelho de Marcos, geralmente, esse Evangelho busca apresentar mais a parte humana de Cristo. Nós sabemos que Jesus Cristo, na sua natureza, ele era 100% Deus, 100% homem. Ele tinha as duas naturezas perfeitas. E Marcos, muitas vezes, ele enfatiza mais essa parte da perspectiva humana de Cristo. Mas quando Jesus ele pergunta aqui, não é porque ele não sabia. Ele sabia quem tinha tocado ele. Essa pergunta era mais para as pessoas, para aquela própria mulher expor sua fé, e para os discípulos aprenderem algo do que propriamente para ele. A mulher, né, no versículo 33, diz: ciente do que lhe havia acontecido, veio e prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Ela realmente deu testemunho da sua fé e foi consolada com o versículo 34, com essas belas palavras de Cristo, né? Filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz, fique livre desse mal. Então, irmãos, não sei se os irmãos notaram que o foco dessa passagem aqui é o quê? É a fé dessa mulher. O foco dessa passagem aqui não é, lógico, que a gente pode aprender sobre essa cura, a gente vê essa cura maravilhosa que Jesus fez, mas o foco aqui dessa passagem é a fé que essa mulher teve em Jesus. E com isso, irmãos, nós podemos aprender, nós podemos tirar duas aplicações que eu queria fazer para os irmãos hoje à noite. A fé salvadora é como a mão dessa mulher que se estende para Jesus, reconhecendo que só Ele pode resolver o problema do pecado. Essa imagem, né, dessa mulher estendendo a mão e tocando a Jesus, a fé salvadora, irmãos, é como a mão dessa mulher, que realmente se estende a Jesus, reconhecendo que só Ele pode resolver o problema do pecado. Como nós falamos, né, essa mulher sofria dessa enfermidade por causa do pecado. O ser humano, irmãos, ele não foi feito para sofrer com enfermidades e coisas do tipo assim. Essas coisas afetam a nossa vida por causa do pecado. Não estou falando aqui que é porque você fez um pecado e por isso você sofre de alguma coisa. Mas por nós sermos como a natureza ser contaminada pelo pecado, a gente sofre com essas enfermidades. E essa mulher, ela tinha essa consciência. E ela tinha consciência também dessa realidade de que o povo de Israel tinha se rebelado contra Deus. E por isso que eles sofriam essas punições realmente da própria parte de Deus. E ela, através desse ato, irmãos, ela realmente demonstrou a sua fé. E a fé verdadeira é como a mão dessa mulher, irmãos, que realmente se estende até Jesus Cristo, sabendo que só Ele pode realmente
salvar o homem dos seus pecados. Só Ele que pode realmente restaurar aquilo que foi quebrado por causa do pecado. E eu queria desafiar você hoje à noite, se você ainda não colocou a sua fé em Cristo, se você realmente não rendeu sua vida completamente a Ele, você deve ir a Ele como essa mulher, realmente estendendo a sua mão, falando de uma perspectiva da fé, né? Estendendo a sua mão a Ele, reconhecendo que você é um pecador, que você não pode fazer nada para se livrar dessa condição. E com base naquilo que Ele fez, morrendo na cruz no seu lugar, pedir que Ele te salve. Olha o que diz em Isaías 59:1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não ouvir. Olha o que diz também em João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, vá até Ele, reconhecendo que Ele é o Messias, o Salvador, aquele que veio a esse mundo para morrer pelos seus pecados, para pagar o preço dos seus pecados naquela cruz. E Ele fez isso, que você realmente só pode ter o perdão indo até Ele. Eu achei muito interessante a frase de um comentarista que eu estava estudando para essa mensagem, que diz o seguinte: a fé estende a mão para Jesus que salva, que por sua vez não deixa cair aquele que crê. Mais uma vez, a fé estende a mão para Jesus que salva, e Jesus, por sua vez, não deixa cair aquele que crê. Se você ainda não foi a Cristo, vá até Ele. E se você estender a sua mão a Ele, pedindo por salvação, Ele não vai deixar que a sua mão caia sem que você seja salvo, porque você realmente reconheceu a sua necessidade de Cristo. Outra aplicação, meus irmãos, que nós podemos tirar aqui, é que o sentido desse relato aqui não é uma saída automática de poder de Jesus. Às vezes eu tinha esse pensamento assim, de que quando aquela mulher tocou Jesus, ela foi curada assim, porque por ela ter tocado, simplesmente saiu ali o poder de Jesus, porque Jesus é tão poderoso, e daí por isso que ela se viu curada daquela enfermidade. Mas não é esse o caso, irmãos. Com certeza, muitas pessoas ali curaram Jesus e eles tinham expectativas sobre Jesus, mas nenhum deles recebeu. Por quê? Porque não tinham fé. O sentido desse lado aqui não é uma saída automática do poder de Jesus. Se esse fosse o caso, irmãos, Jesus ele estaria incentivando um certo tipo de superstição. O que é superstição? Quando você isso é muito comum na nossa cultura por causa do catolicismo, que você tem a ideia de que o simples fato de você estar em contato com algo que é santo ali, santificado, o simples fato de você ter contato com aquilo ali já te confere algum tipo de graça e você pode se beneficiar daquilo. Se esse fosse o caso, se o sentido dessa passagem fosse um simples poder que saiu automaticamente de Jesus, isso seria um incentivo à superstição, que aquela mulher, ela se viu curada simplesmente porque tocou em Jesus e por ele ser Deus ela se viu curada. Mas, irmãos, esse não é o caso. Como eu falei, muitas pessoas tocaram em Jesus nesse dia, mas somente aquela mulher foi curada por causa da sua fé. E isso, irmãos, é muito importante porque a vida cristã, ela não é uma vida supersticiosa, ela é uma vida de fé. Desde esse primeiro passo de salvação, quando nós fomos salvos, nós demos esse primeiro passo de fé, mas no decorrer da nossa vida, no nosso crescimento, isso também acontece de fé em fé. A vida cristã ela é vivida em passos de fé. É muito importante isso, irmãos, porque as práticas espirituais
e que nós frisamos muito, né? Como congregar, participar da ceia do Senhor, ler a palavra de Deus, orar, enfim, as práticas espirituais da nossa vida cristã, elas devem ser feitas com fé. Elas não devem ser feitas, né, de um modo automático. Muitas vezes eu vejo que com o tempo a gente pode perder um pouco disso, e por mais que a gente fala mal dos católicos que fica lá, né, com terço todo dia, né, faz tantas bolinhas, um nozinho, tantas bolinhas, um nozinho, às vezes a gente se torna até pior do que eles. Por quê? Porque uma vez que a gente tem o conhecimento do Evangelho, a gente faz as coisas de uma forma supersticiosa. Que o simples fato de eu pegar lá a minha Bíblia, eu tenho que ler a Bíblia hoje, né? Então eu vou pegar lá e ler rapidinho, né? Nem presta atenção, nem nada. O simples fato de eu ter feito isso vai fazer com que eu cresça espiritualmente e que eu tenha algum tipo de benefício espiritual. O simples fato de eu parar lá, né, fechar o olho e orar, mas assim, pensando em outra coisa, vai fazer que eu tenha algum benefício espiritual. O simples fato de eu ir para a igreja e, né, só marcar, digamos assim, a presença, né, sentar lá, mas nem prestar atenção no culto, né, nem ter realmente um proveito, porque o simples fato de fazer isso, eu vou ter algum tipo de benefício espiritual. Isso, irmãos, é superstição. Isso é esse mesmo tipo de pensamento de que o simples fato de eu ter contato com algo que é santo ou santificado, digamos assim, né, vai me conferir algum tipo de graça e eu vou estar crescendo só por ter contato com aquilo. Esse trecho aqui realmente nos mostra que Jesus ele não incentiva esse tipo de atitude. Essa mulher, ela só teve essa cura, ela só foi salva porque ela teve fé. Não foi um simples toque e esse toque teve uma saída, uma coisa automática do poder. Ela teve esse benefício na sua vida, ela foi salva, ela foi curada, porque ela teve fé. E a vida cristã deve ser uma vida de fé, que a gente vive de fé em fé, em cada prática espiritual que nós fizermos. Irmãos, Jesus, desde que ele curou essa mulher aqui, até hoje, ele não mudou. Ele é o mesmo. Ele realmente é o mesmo Jesus, ele continua cheio de graça, né, cheio de poder para salvar e transformar a vida daqueles que se aproximam dele com fé. Eu não posso, eu sei que esse trecho fala de cura, né? Eu não posso prometer que você vai ser curado de alguma enfermidade, né? Não é o meu foco de forma alguma, mas que ele pode transformar, que ele pode te salvar se você colocar sua fé nele, e que ele pode transformar a sua vida. Isso eu posso te garantir, por causa que Jesus não mudou. E o que eu gostaria de te desafiar hoje à noite, se você ainda não colocou sua fé em Cristo como Salvador, vá até Ele com fé. Estenda a sua mão para Cristo pedindo pelo perdão de seus pecados, que Ele te salvará. E você que já foi salvo, que já colocou sua fé em Cristo, não seja um cristão supersticioso. Não pense que o simples fato de você estar em contato com coisas santas, digamos assim, isso tem te conferido alguma graça ou algum proveito espiritual, se isso não for acompanhado de fé. Não seja um cristão supersticioso, que cada prática da sua vida espiritual, da sua vida cristã, seja acompanhada de fé, crendo realmente em Cristo, para que Ele transforme a sua vida cada vez mais e mais na sua imagem, que você possa ser fiel a Ele a cada dia. Amém? O pastor Rafael pode chegar, vai estar cantando um hino e vai estar dirigindo o apelo da forma que ele achar melhor. Você tem fé em Deus? Você confia em Deus? Você confia que Deus é Deus? É o que aquela mulher fez. Ela confiou que Jesus Cristo era Deus. E
de alguma forma, penso que ela poderia ser até agradecida pela sua doença, porque através daquela doença é que ela chegou à fé verdadeira em Deus. Se ela fosse aquela mulher rica, com todos os seus bens, podia ser que ela nunca fosse ao encontro de Cristo. Por estar bem, confortável, não ter nenhum problema na vida, e nem pensar sobre a eternidade. Então fé é isso. Fé é você acreditar que Deus é Deus. Fé não é só acreditar em Deus, mas acreditar que Deus é Deus. Reconhecer que Ele é Deus. E quando isso acontece, eu vivo minha vida diária, como se Ele for, sendo Ele Deus, reconhecendo que Ele é Deus. Ou seja, Ele é santo, Ele é justo, Ele é poderoso, Ele é onisciente, onipresente, onisciente, onipresente, né? Ele é amoroso, Ele é misericordioso, Ele é justiça. E eu vou viver a minha vida diante daquilo que eu creio. Eu creio que Deus é Deus. Eu não só creio em Deus, eu creio que Deus é Deus. Então você sabe o que é ser Deus? A Bíblia ensina isso. Vamos cantar então um hino, porque aquela mulher, ela gastou todos os seus bens materiais com os médicos e não encontrou a cura, sem esperança, como em Provérbios 13, 12, né? E ela foi encontrar esperança em Cristo. É o que esse hino diz, ó, que delícia é crer em Cristo. Vou pedir àqueles que podem se colocar de pé, por favor. Ok. Lembrando que, terminando aqui, nós teremos um tempo de comunhão, um lanche lá no salão social, um chazinho quente nesse frio. Então quero convidar a todos a dirigirem para lá. Lembre-se da palavra do Senhor, guarde ela no seu coração, grave ela na sua mente. Viva a palavra do Senhor durante a semana, não esqueça dela e passe a outras pessoas o que você tem aprendido no dia de hoje. Eu desejo a cada um de vocês uma ótima semana na presença de Deus. O piano estará tocando e vocês podem se cumprimentar e desejar uma ótima semana a cada um.